vitória do São Paulo. Vitória suada, difícil, jogo quente no estádio do Morumbi. 1-0 para o São Paulo, gol marcado pelo Luciano na etapa final. Lembrando que também teve confusão. O John Arias partiu para cima do Pablo Maia, volante tricolor. E aí deu aquela confusão no estádio do Morumbi, fechou o tempo. Mas vitória do tricolor paulista no encontro desses dois tricolores. 1-0 São Paulo, gol marcado pelo Luciano. Primeiro tempo, o jogo não foi bom. Eu acompanhei aqui na narração do José Manuel de Barros, os comentários do Bruno Prado, as reportagens do Giovanni Chacon. Primeiro tempo, o jogo não foi bom. No segundo tempo, São Paulo continuou insistindo, né, Bruno Prado? Eu estava até olhando aqui os números. São Paulo passou das 20 finalizações, ficou ali insistindo, rodeando a área do Fluminense e deu certo. E na reta final do jogo, o Luciano deu a vitória pro tricolor paulista, Bruno Prado. A vitória foi justa, o São Paulo foi melhor que o Fluminense. Primeiro tempo realmente com poucas chances, mas o São Paulo ele conseguiu desde o primeiro tempo deixar o Fluminense desconfortável. O Fluminense tem a sua maneira de jogar, de sair com a bola no chão, tentar ultrapassar a primeira pressão para pegar a defesa do adversário adiantada, já ele, como até o São Paulo usou essa expressão outro dia, eliminar adversários, ou seja, o adversário vem te pressionar com 3, 4 jogadores, se você conseguir meter uma bola no meio desses jogadores, você já deixa 3, 4 para trás, na distância para o gol adversário, você já tem menos gente para defender o gol adversário. E o Fluminense em nenhum momento conseguiu sair de trás com tranquilidade. O São Paulo sempre apertando muito a saída de bola do Fluminense e conseguiu empurrar o Fluminense para trás, mas no primeiro tempo o São Paulo não conseguia criar as oportunidades de gol. Não teve nenhuma finalização no gol, teve uma cabeçada do Arboleda, mas estava impedido. Então nem entra na estatística, não valeria se saísse o gol do Arboleda. Mas no segundo tempo, o São Paulo continuou pressionando o Fluminense na saída de bola do Fluminense e aí começou a criar oportunidades. No segundo tempo, o Fábio trabalhou bastante, o Fábio fez ótimas defesas. São Paulo poderia ter feito o gol antes, o gol só saiu aos 41, mas criou oportunidades suficientes para marcar antes, para abrir o placar, para ter uma vitória mais tranquila. Acabou sendo no sufoco no final, mas uma vitória justa, né? E mostram algumas coisas desse time do São Paulo. Primeiro que é um time que não desiste, que luta, que briga, um time que está sempre assim, pressionando, lutando, fazendo o que pode. E mesmo não jogando bem, aí é um lado negativo, mesmo jogando bem, aliás, aí é um lado negativo, né? Mesmo jogando melhor que o adversário e criando chance, é um sofrimento para conseguir fazer o gol, né? Esse é um lado negativo, né? O time poderia ter feito gol antes e ter vencido o jogo até com tranquilidade, só foi sair o gol aos 41, ou seja, esteve muito perto de não sair esse gol. E seria um 0-0, mesmo que o São Paulo jogando bem melhor que o Fluminense no segundo tempo. Então falta ali um pouco mais de qualidade na frente, na hora de um último passe, de uma finalização. Se o São Paulo tivesse um jogador um pouquinho diferente ali na frente, ele poderia ter matado o jogo antes. São Paulo jogou para ganhar do Fluminense até com mais tranquilidade. José Manuel de Barros, você que soltou a voz aqui no microfone Jovem Pan, vitória do São Paulo. Foi uma vitória sofrida, suada do São Paulo, que conseguiu sair com os 3 pontos dessa vez. Não foi igual ao jogo contra o Cruzeiro, que o São Paulo ficou ali martelando o Cruzeiro. O Cruzeiro nem finalizou no gol do São Paulo e ainda saiu vitorioso. Hoje, o São Paulo insistiu e conseguiu o gol com o Luciano, José Manuel. Então, rapaz, primeiro, contra o Cruzeiro, é um jogo totalmente atípico, né? O Cruzeiro não deu um chute no gol do São Paulo. O gol do Cruzeiro foi o gol contra do Rafinha, né? Um gol contra precisou o Cruzeiro, porque não deu nenhum chute no gol do São Paulo. O São Paulo pecou perdendo as oportunidades. Então não era um jogo para ele perder de jeito nenhum. Não foi brilhante, mas não era para perder, né? Do jeito que perdeu. E perdeu por quê? Porque não encontrou muitas dificuldades para colocar a bola na rede do gol. Hoje, o primeiro tempo, falei, mas de novo não. Porque o primeiro tempo terminou com 0-0 em finalização do gol. São Paulo não chutou uma bola no gol do Fluminense e o Fluminense não chutou nenhuma bola no gol do Fluminense. Primeiro tempo, o jogo foi muito igual em termos de posse de bola, finalizações totais 6-2 para o São Paulo, né? Mas assim, foi um jogo que ali dentro de campo, se olhava, não tinha tanta diferença. Era um Fluminense que praticamente não atacava, tentava toda hora sair tocando ali no campo defensivo. São Paulo marcava lá na frente, não deixava, pegava a bola, mas não sabia o que fazer com ela, pelo menos não conseguia chutar no gol. Aí no segundo tempo você vai ver a diferença. Primeiro, quase 60% de posse de bola. Segundo, foram 15 finalizações do São Paulo contra 2 do Fluminense. Se bem que o goleiro do São Paulo, Rafael, teve que fazer 2 defesas espetaculares, né? Uma delas, assim, sensacional, para evitar o gol.
né, dessas duas finalizações do Curitiba. No gol, o São Paulo chutou 4 bolas. E o Fluminense 2 no segundo tempo. Então, no gol, foi a dificuldade do São Paulo. Apesar de todo o domínio no segundo tempo, praticamente massacrando o Fluminense, ele só conseguiu chutar 4 bolas no gol. Várias outras finalizações foram para fora. Eu conversava com o Bruno ali na cabine, estava transmitindo o jogo e ele comentando: Bruno, mas tá difícil o São Paulo chutar no gol, acertar o gol, porque domínio ele tem, ele chega, ele ronda o adversário, ele domina, ele sufoca o Fluminense, mas tem que colocar no gol, né? E aí quando veio o gol do Luciano aos 42 do segundo tempo, escorou com o Davis escorando de cabeça, e tinha que ser ele ali para dominar. O Juan tinha tido uma oportunidade excelente também na cara do goleiro. O Fábio defendeu. O Fábio fez grandes defesas na partida também, nessas finalizações, que não foram tantas no gol, né? Mas assim, ele teve que trabalhar e fez grandes defesas. Foi uma grande atuação do Fábio, que até então, até o gol do São Paulo, era o nome do jogo. Era o jogador da partida. Então o São Paulo tem que trabalhar um pouco mais isso. Domina a bola, tem paciência, trabalha, mas finalizar um pouco melhor, né? Finalizar no gol. Alguém pode dizer, mas não tinha o Caleri, que é o centroavante do time, né, que tinha vários desfalques, e o São Paulo está convivendo isso com tantos desfalques, né? Primeiro tempo não foi bom, achei que o segundo tempo muito melhor do São Paulo também, e a equipe, quando saiu o Rodriguinho, eu falei, mas não é possível, o Rodriguinho jogou muito bem o primeiro tempo, eu até estranhei, talvez por desgaste, alguma coisa assim, mas o Wellington Rato não entrou mal não, ele conseguiu criar oportunidades, chutou muito pro gol de fora da área, errando o alvo, mas conseguiu chutar muito pro gol também. Ele acabou ajudando, né? E o Luciano matou ali, né? Fez aos 42. Você nota que o São Paulo tem decidido os jogos ou nos acréscimos já, ou então nessa parte final do jogo. Porque, como disse o Bruno, raça, luta, não falta, e o São Paulo não desiste. Ele vai até o fim, especialmente no Morumbi. Contra Vasco e Goiás no Morumbi foram vitórias no final, né? Contra o América não foi também na estreia do Dorival? Foi 3-0, fez um gol cedo, mas os dois... Depois dos 35 do segundo tempo, alguma coisa assim. Um gol no primeiro tempo, depois 2 no final. Por aí.